amados, bom dia. Esse é o Café com o Pastor, mas hoje é com a pastora. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para abençoar o seu dia. Abre aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Quero ler o verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? E é interessante essa pergunta de Pedro, porque a impressão que dá é que Pedro estava meio desgastado, meio cansado, meio com algum problema assim de relacionamento com alguém. Talvez ele estava ali com algum problema com os próprios membros da equipe do discipulado de Jesus ali, né? E ele vai e pergunta: Senhor, mas até quando, Senhor? Você já viu esse filme? Até quando, Senhor, eu tenho que perdoar? Até quando? E é interessante que a resposta de Jesus é: Pedro, não é bem assim como você está pensando. Pedro, 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes que você se sentir ofendido, perdoe. E eu quero falar aqui para você sobre ofensa, mágoa e o perdão. A ofensa nós não escolhemos quando nós seremos ofendidos, quando alguém vai nos ofender, quando alguém ou a vida vai nos golpear. Eu quero comparar que a ofensa é um golpe sofrido, né? Um golpe desferido por alguém contra nós. Nós não escolhemos quando isso vai acontecer, mas nós podemos escolher sim a resposta que nós daremos a essa situação. A resposta que eu darei à ofensa, eu escolho se eu vou ficar magoado ou eu escolho se eu vou perdoar. Amém? E o que mais rouba as pessoas é justamente isso, não lidar com a ofensa da maneira correta. E qual é então a maneira correta de lidar com a ofensa? Perdoando, né? Eu percebo que o que mais rouba a vida das pessoas é justamente isso, não saber lidar com a ofensa da maneira correta. Quantas pessoas pararam a sua caminhada com Cristo, pararam pelo caminho? Quantos processos foram abortados? Quantas pessoas desistiram, mataram o propósito de Deus para suas próprias vidas, justamente por não saber lidar com a ofensa de maneira correta? E nós temos sim a escolha de lidar com a ofensa, né? Nós podemos sim escolher perdoar ou então ficar magoados, né? A mágoa aqui seria o que? A dívida, né? E o que é o perdão? O perdão é justamente o cancelamento dessa dívida, né? E eu quero te dar apenas 2 razões para que você seja encorajado a perdoar, como nós lemos aqui nesse texto, né? Primeira delas é que o Senhor, Ele te perdoou de uma dívida muito maior. Se você continuar lendo aqui o texto de Mateus 18 em diante, até o 35, Jesus conta uma parábola, né? A parábola do credor incompassivo. Então, um servo que teve uma dívida muito grande, muito grande, perdoada pelo seu senhor, né? Mas aquele servo sai dali e ele tem um conservo que tem uma dívida muito, infinitamente menor com ele, e ele não perdoa, ele manda prender aquele conservo, né? Justamente porque ele não abriu mão daquela dívida. Então nós somos como esse servo dessa parábola. O Senhor nos perdoou de uma dívida muito maior, né? Então, olhando para a cruz, olhando para aquilo que Jesus fez por nós, isso nos encoraja a perdoar, saber que Ele nos perdoou de uma dívida muito maior. Amém? E a segunda razão que eu quero te dar aqui, para te encorajar a perdoar, toda vez que você se sentir ofendido. E a Bíblia nos ensina o seguinte: como que eu devo lidar com as minhas emoções em relação
a ofensa, né? A Bíblia diz o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, trate imediatamente no seu coração. Não permita abrigar aquela tristeza, alimentar a tristeza que vem da ofensa. Ficar triste é normal quando alguém nos fere, mas abrigar tristeza no coração é uma escolha. E essa tristeza, quando ela é abrigada e alimentada no coração, ela se torna mágoa, né? E a mágoa, ela vai prender você. A Bíblia diz aqui, nessa parábola do credor incompassivo, que esse servo que não perdoou a dívida do seu conservo, ele foi entregado aos verdugos, né? Ele foi entregue aos demônios e ele foi atormentado. A pessoa que não perdoa, ela fica atormentada, ela se torna alguém atormentado, né? E por último eu quero te falar, né, para te encorajar a liberar perdão, a perdoar todas as vezes que você se sentir ofendido, né? Eu preciso perdoar para ser perdoado por Deus, né? Na oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então veja que há uma condição, né? Eu preciso perdoar para ser perdoado também. Então, meu amado irmão, quero te colocar aqui um desafio. Talvez me ouvindo hoje nessa manhã você se lembrou de situações e de pessoas pelas quais você tem guardado algo, guardado mágoa no seu coração. E eu quero te encorajar aqui hoje a resolver isso, né? Como que resolve isso? Através do perdão. Então perdoe. Se há algo, se há alguma coisa guardada no seu coração, se há alguma mágoa que está aí guardada, sabe? Resolva isso, resolva hoje. Faça uma ligação, peça perdão, perdoe, libere, deixe ir, seja livre. Amém? O perdão, ele liberta. O perdão é mais para você do que para o outro. Por quê? Porque o perdão te liberta da escravidão. A falta de perdão é uma escravidão, mas o perdão é a chave que abre essa cela e que te liberta. Amém? Então, fica aí a minha palavra para o nosso dia e eu espero que você seja muito abençoado e que você seja encorajado a resolver toda e qualquer situação de mágoa, de falta de perdão hoje mesmo, em nome de Jesus, e que você seja grandemente abençoado. Amém? Bom dia!